O meio atacante Chay pode ser uma boa opção para o Goiás no ano que vem. No vídeo de hoje quero falar aqui sobre esse jogador que assim, chega no final do ano a gente já começa a especular aqueles nomes que podem chegar de graça principalmente, e o Chay não ficará no Cruzeiro para a próxima temporada, muito menos no Botafogo. O técnico Luiz Castro, português, não tem interesse em contar com o atleta que ainda tem um contrato com a equipe do Rio de Janeiro por mais algumas temporadas. Quero trazer os detalhes para vocês no vídeo de hoje. É bem verdade que ele fez uma Série B muito abaixo da média com a equipe do Cruzeiro no segundo semestre. Mesmo assim, se a gente lembrar, inclusive, jogos contra o Goiás, né, no Campeonato Brasileiro de 2021, foi muito bem. Será que poderia ser uma boa alternativa? O seu valor, inclusive, de mercado e o seu salário lá na equipe de Belo Horizonte. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior que acontece no mês de janeiro de 2023. O Goiás já tem os seus grupos definidos para essa competição. Em relação ao elenco também, será que a gente pode imaginar coisas melhores do que, por exemplo, aconteceram nas últimas temporadas? Esses dois assuntos que quero conversar com vocês nesse vídeo da sexta-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive na tela final eu vou estar deixando o vídeo onde eu falei de hoje mais cedo, inclusive de algumas boas opções nas séries B e C que estão livres no mercado, que poderiam fechar aí com o Goiás para o ano que vem. Vou estar deixando esse vídeo na tela final. Outros dois recadinhos que quero passar para vocês. O primeiro deles do Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo nesse final de semana a partir de R$11. Isso mesmo, Brasil Lava Rápido, que está espalhado aí por várias unidades estratégicas, né, por Goiânia e também em Aparecida, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde, uma no setor Faisal-Ville, outra no Jardim Nova Era, no lado ali de Aparecida de Goiânia, no Parque Amazônia também, e na Avenida T9, né, no Jardim América. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, confere as outras opções também para dar aquela moral para o seu veículo nesse final de semana. Assim também como o da GIM TV. Amanhã teremos Goiás e Juventude. Caso você não saiba aonde assistir esse jogo, convido você a conhecer o pessoal da GIM TV. Plano já é apenas R$ 29,90 mensais, e para você que vier aqui do YouTube do nosso canal, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Na GIM TV você tem acesso a todos os canais esportivos, como por exemplo ESPN, Premiere, Sport TV, Fox Sports e muito mais, com ótima qualidade de imagem e também de som. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da GIM TV. Já vai lá, faz o seu cadastro e comece a assistir os jogos do Goiás, inclusive nessa reta final, né, de Série A do Campeonato Brasileiro. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse bom jogador que possivelmente ficará aí à disposição do mercado para a temporada de 2023, que é o meia Chay, já um pouco experiente no futebol brasileiro, 32 anos de idade. Dá para dizer que ele fez uma ruim Série B, né, com a camisa do Cruzeiro, apenas 6 jogos no total e uma assistência. Inclusive, meu irmão que é cruzeirense, ele tem um canal Cruzeiro News. Se você vê um cara parecido comigo gravando os vídeos, não é eu, tá bom? Só torço só pro Goiás, até coloquei esse copinho aqui do Cruzeiro, como a gente vai falar do Chay também sobre esse momento. Acontece da seguinte forma: ele chegou no Cruzeiro com uma certa expectativa de dar uma maior qualidade no jogo ali da equipe celeste, principalmente na região do meio de campo. Acabou não acontecendo, apenas 6 jogos, inclusive fez a sua estreia no dia 13 de agosto, né, contra a Chapecoense, foi titular naquele empate por 1-1 em Brasília. Depois disso, foi anteriormente a isso, né, até confirmar aqui direitinho para vocês, esse foi o terceiro jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Foram apenas 6 partidas com a camisa celeste, não foi muito bem, teve algumas pequenas contusões também que tiraram o ritmo de jogo dele, e quando ele entrava no segundo tempo, inclusive assisti um jogo dele lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, um empate na arena do Grêmio por 2-2, foi muito mal, sabe, ele entrou ali, como titular ainda naquele jogo, não encaixou muito bem, sabe, parecia que o time jogava de uma outra forma do que ele, por exemplo, imaginava, né? Não combinou tão bem naquele jogo, por exemplo. Ele saiu com 58 minutos de jogo, levou um cartão amarelo, mas depois daquilo ele só recebeu uma outra chance contra o Operário no dia 8 de agosto, melhor dizendo, dia 8 de agosto, ficou no banco de reservas contra a equipe do CRB também, em uma partida fora de casa, ainda no dia 17 de setembro, e depois disso não participou mais. 6 partidas, 4 cartões amarelos e apenas uma assistência contra a Chapecoense, aí sim, né, batendo no escanteio um jogo lá em Brasília. Não foi tão bem, e o Botafogo já comunicou também que não tem interesse de continuar com o jogador para o ano que vem. Seu contrato por lá ainda é longo, vai até dezembro de 2024, ele só estava emprestado ao Cruzeiro até dezembro deste ano. Caso a equipe do Ronaldo Fenômeno quisesse contar com ele em definitivo, teria que pagar mais ou menos R$3 milhões para contar com 50% dos direitos econômicos do atleta. Acabou que essa negociação
não irá fluir, e como confirmou inclusive o Globo Esporte, a tendência é que o jogador seja ou relacionado para o elenco sub-23, onde irá disputar o Campeonato Carioca no primeiro semestre, ou até mesmo buscar uma negociação em definitivo, o que poderia complicar um pouquinho mais. Porém, se o Botafogo não pintar uma proposta, por exemplo, para a compra em definitivo do jogador, o seu salário hoje gira na casa de R$150 mil. O Cruzeiro paga 100% dos seus vencimentos com esse empréstimo, né, até o final do ano. Então já tem essa avaliação aí com o técnico Luiz Castro, que não irá continuar para o ano que vem. O Bahia até teve um interesse nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tinha conversas encaminhadas para jogar lá em Salvador na reta final da Série B. Acabou que fechou com o Cruzeiro, né, e o Bahia fechou com o Ricardo Goulart. Com a equipe do Bahia virando uma SAF, né, a tendência é que contrate jogadores melhores, mais caros para o ano que vem, e o Chay aí ficando meio que livre, né, no mercado, se a gente imaginar assim, de outros interesses dos clubes brasileiros. Dessa questão do empréstimo, aí sim eu acho algo bem mais plausível. R$150 mil para os padrões do Goiás no ano que vem. Não vai ser algo 100% comum, mas é muito mais viável do que se a gente imaginar essa temporada de 2022. Pelo que eu sei, apenas 2 jogadores, né, recebem mais do que 150 mil, tanto o goleiro Tadeu quanto também o Pedro Raul, né? No caso, 150 mil pagos 100% pelo Goiás. Então já é um bom caminho, se a gente imaginar, né, um crescimento econômico do clube esmeraldino para o seu segundo ano consecutivo de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Chay, apesar de tudo, ele tem contrato até dezembro de 2024, acho difícil de pintar uma proposta, por exemplo, dentro desses moldes, né? Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em mais ou menos €1 milhão, e o Botafogo aceitaria negociar o jogador a partir de R$3 milhões, como era, por exemplo, essa opção de compra vinculada ao Cruzeiro. Apesar dessa ruim Série B que ele fez, o Botafogo nesse ano, assim, não dá pra dizer que ele não encaixou com o técnico Luiz Castro, né, o português que chegou lá no comecinho da temporada. Mas teve até números aceitáveis, 19 partidas e 3 assistências, né? Foi bem mais reserva do que titular no Botafogo nesse primeiro semestre. Ele costuma fazer uma função como meio campista ou até mesmo um segundo atacante. No Campeonato Carioca, ele entrou em campo 5 vezes, né, com a camisa do Botafogo. Em geral, se a gente pegar aqui os jogos dele na disputa da Série A, ele foi titular contra o Coritiba fora de casa, participou de 1 minuto também contra o Goiás, e na Copa do Brasil foi titular ali contra o Ceilândia. No começo do campeonato ali estadual ele teve algumas partidas também, então assim, não foi uma peça fundamental, né? Mais ali na disputa do campeonato carioca, e aí sim, chegando no Campeonato Brasileiro com as partidas mais difíceis, acabou perdendo bastante espaço com o técnico por lá. 19 jogos, 3 assistências, chegando aí no Cruzeiro com mais 6 atuações na segunda divisão. O Chay, ele caiu um pouco de rendimento, isso é bem verdade, mas assim, eu até gosto dele porque eu tenho um certo um receio com o jogador carioca, sabe? Eu acho que eles são muito farrentos. A gente pode imaginar, por exemplo, o Aleph Manga, né? Apesar que o Aleph Manga nasceu em Santos, mas ele tem aquele jeitão carioca meio folgado. O Chay, eu imaginava que ele era assim, mas não, eu dei uma pesquisada um pouquinho melhor também. Parece ter uma boa relação tanto com os treinadores, os dirigentes também, é um cara mais tranquilo, de família, né? Aí sim, eu não quero ver esse perfil de jogador no Goiás pro ano que vem. Pode ter um cara ser mais brincalhão, que ele não tem nada de problema, não precisa usar terno e gravata o dia todo, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, ser responsável, sabe? E o Chay, por já ter essa experiência, não vejo ele como aquele medalhão sugador, né? Que quer só vir para passar tempo, muito pelo contrário, começou essa sua carreira à tarde, né? Ele começou ainda no futebol de 7, olha, ele passou por vários clubes ali no Brasil, na Tailândia, inclusive, de 2009 até 2012, jogou na Indonésia, Malásia, melhor dizendo, muito alternativo realmente essa sua carreira, depois, né, chegando no futebol do interior. Então, assim, é um cara que ainda quer jogar, né? Acho que poderia dar essa segunda chance para ele, dessa vez em um clube da primeira divisão. Sobre as suas características de jogo, eu vejo que ele ficou muito defasado no Cruzeiro, porque ele não fazia a mesma função, por exemplo, que executou no Botafogo lá no ano passado. Na minha visão, na Série B ele jogava como um camisa 10 clássico com uma boa velocidade. O Chay, ele corre bastante, sabe? Ele tem essa inteligência para dar dribles curtos e acelerar a jogada quando é necessário. Tem uma boa posse de bola, ele domina muito bem, dribles curtos, girando em cima da marcação, inclusive, distribui muito bem o jogo, e quando cai pelos lados, por exemplo, em um eventual contra-ataque, vai muito bem pelo lado direito do campo para dar aquele toque final em direção à linha de fundo, ou até mesmo ele nessa condição cruzar dentro da grande área. Marcou muitos gols pelo próprio Botafogo na última Série B, aproveitando muito dessa sobra de bola, né? Ele sempre estava ali um pouquinho esperto na entrada da grande área, com algumas finalizações, inclusive de média e longa distância, ou até mesmo pegando um rebote como um legítimo centroavante.
na Série B, especificamente, 31 partidas, 8 gols e 8 assistências, né? Ótimos números aí do jogador de 32 anos de idade. Na minha visão, poderia sim ser uma boa opção, mesmo pagando esse salário de 150 mil reais, é uma quantia um pouco alta, mas assim, eu vejo que o Goiás precisa sim investir em um jogador para essa composição da camisa 10 dentro do elenco. O Marquinhos Gabriel tem contrato até o final do ano que vem, mas a gente não pode contar apenas com o Luan Dias, né, ou outros jogadores das categorias de base, é contratar uma cara que já chegue, né, para resolver. Os seus outros números, né, como eu falei para vocês, ele jogou muito no futebol de 7, ele passou num bom sucesso, também em outros clubes da Tailândia mesmo, como jogador profissional mesmo, mas aí sim no futebol de 7 no Fluminense, Flamengo, Botafogo, também no São Gonçalo e no São Paulo, né? Ele participou desses clubes ali de 2012 até o finalzinho de 2016. Em 2017 jogou em um clube chamado Bela Vista, ele fez 7 partidas lá de São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro, 7 partidas na terceira divisão do Campeonato Carioca, 4 gols marcados. Depois disso passou no Mojimirim de São Paulo, 2018 ainda no São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, 2019 no Rio Branco do Acre, foi bem, 11 partidas, 6 gols marcados, e no América do Rio de Janeiro, com mais 3 gols naquela reta final do ano, 2020 e 2021, se destacando pela Portuguesa lá do Rio de Janeiro, inclusive no Campeonato Carioca, da primeira divisão de 2021, foram 13 partidas, 5 gols marcados e outros 5 assistências, né? A Portuguesa lá da cidade do Rio de Janeiro mesmo, né, na capital, um bom jogador que acabou assinando esse contrato longo, né, com o Botafogo e tendo essa sua primeira chance com um clube grande, né, participando efetivamente do futebol profissional, com um bom salário, melhores condições de jogo também, já demonstrou grande qualidade. 1,77 m, destro, 64 kg. Quero saber a sua visão aí sobre o Chay, essa boa alternativa, né? Tô trazendo aqui para vocês alguns nomes também, pra gente ficar de olho para a camisa 10 do Verdão no ano que vem. Se você gostaria de ver ele com a camisa do Goiás, ou é melhor procurar um jogador com outra característica. Acho ele diferente do Marquinhos Gabriel. Marquinhos, ele é canhoto e tem uma característica de cair mais pelo lado esquerdo do campo, pega melhor nas bolas paradas do que propriamente o Chay. Acho que poderia dar um pouco mais de versatilidade ou procurar outro jogador mais jovem nessa posição, que infelizmente, né, tanto o meio de campo, essa função de camisa 10, quanto as laterais, lateral direito e lateral esquerdo, é muito escasso. E para finalizar o nosso vídeo, o último assunto que quero comentar com vocês é sobre o grupo do Goiás na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional copinha que terá aí mais uma edição nessa temporada de 2023, iniciando no dia 2 de janeiro de 2023 até o dia 25 também do primeiro mês do ano. O Goiás que caiu num grupo ali relativamente ok, acho que já viu o Goiás caindo em grupos mais enroscados nesta primeira fase da competição. O grupo do Goiás é basicamente com a equipe esmeraldina, o Atlético Guaratinguetá, o Gama no Distrito Federal e também uma equipe chamada Pague Menos do Ceará. Eu tenho até que estudar um pouquinho mais desse grupo, mas pelo que eu vi do Pague Menos, é aquela mesma rede de farmácias, né? Isso mesmo, que acabou adquirindo um clube lá no Ceará. Se eu não me engano, também tem um clube profissional na segunda divisão do campeonato estadual, né? Então um grupo aí alternativo, dá para o Goiás sim buscar essa liderança na primeira fase do torneio, algo que, por exemplo, não aconteceu no ano passado, muito pelo contrário, né? O Goiás foi eliminado no grupo ali, se eu não me engano, tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, aquele clube, o Desportivo Brasil e um outro, né? O Goiás acabou perdendo do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Foi bem mais difícil, né? Esse grupo do Goiás acabou sendo eliminado ainda na primeira fase. Não fez boas partidas, só venceu uma, né? E perdeu outras duas, caindo na primeira fase do torneio. A última vez que o Goiás, digamos, teve uma participação digna na Copinha, aconteceu lá em 2020, né, antes da paralisação ali do futebol. Se eu não me engano, um grupo que, eu não vou lembrar da primeira fase aqui, mas na fase de mata-mata acabou pegando o Palmeiras, eliminou o Palmeiras por 1-0, gol daquele João Marcos, né, que inclusive hoje está no futebol português, e acho que nas oitavas de finais, uma fase antes das oitavas, acabou sendo eliminado pelo Vasco, inclusive veio a fazer uma boa competição naquela reta final. Então depois disso, o Goiás já recentemente, né, vem fazendo algumas campanhas bem ruins, diferentemente, por exemplo, como aconteceu dentro dessas 53 edições, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a melhor participação do Goiás em sua história, lá em 2013, né, chegando na final e perdendo para o Santos no Pacaembu. Então acho que a gente tem uma boa expectativa. O Goiás que irá jogar em Guaratinguetá, pertinho ali de São Paulo, dá mais ou menos 170 quilômetros de carro. Infelizmente eu não vou estar em São Paulo nesse período, né, ainda no mês de janeiro. Pretende estar aqui em Goiânia, mas pelo menos torcer pra galera que vem fazendo um bom trabalho no Goiás nesse ano, inclusive muito mais profissional, sobre a gestão do Eduardo Pinheiro. Na minha visão, acho que tem tudo pro Goiás pelo menos vencer 2, empatar 1, acho que os clubes mais difíceis, sempre o time da casa dá trabalho, né, no caso aí o Atlético Guaratinguetá. O Gama também tem uma base até ok, e o Pague Menos, que também vem investindo dentro desse processo. Não dá pro Goiás também subestimar as equipes, mas buscar pelo menos aí uns 7 pontos e a liderança do grupo. E aí sim, né, lembrando que desses grupos de 4 clubes, os 2
primeiros avançam para a próxima fase dessa copinha, mais uma vez, né, bem inchada, com vários clubes na disputa. São 128 times no total, espalhados em 32 grupos não vou conseguir falar, né, a 53 edição do campeonato da Copa São Paulo, a famosa copinha, a melhor competição, né, com maior visibilidade das categorias de base aqui no Brasil. Quero saber a sua opinião sobre esse elenco do Goiás também. Na minha visão, tem sim bons jogadores. Eu destaco aqui principalmente o volante Simeone, que fez uma ótima partida, por exemplo, na Copa do Brasil Sub-20, estava lá em Belo Horizonte acompanhando esse jogo, e também no profissional, né, contra o Real Noroeste. O Wendel também, jogador que tem apenas, o Wendel é um ponta direita, também é muito bom de bola, mas o Cauã, meio campista, também tem uma boa qualidade. O Daniel, lateral direito, é outro também que pra gente ficar de olho, joga muita bola. A zaga também eu gosto, tanto do Mina e também do zagueirão o Nolasco. Tem o Juan Tavares também na lateral esquerda. Acho que tem tudo pro Goiás conseguir pelo menos não passar vexame, né, porque é bem mais organizado do que se a gente imaginasse aquela bagunça 2020, 2019, 2021 também, pegando ali todo o remendo dos jogadores, praticamente não sobrou ninguém, né. Quero saber a sua visão sobre essa participação na Copa São Paulo do ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá, dá uma olhada aí também dos nossos apoiadores aqui do canal, tanto do Brasil Lava Rápido quanto também da Agin TV. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!